Decisão para a chegada de atacante está nas mãos de Leonardo Jardim e ele já sinaliza positivamente, hein? Além disso, tem o Pedrinho BH, o dono do Cruzeiro, fazendo uma forte acusação contra Leonardo Jardim. Isso vai dar o que falar, a gente vai falar sobre isso já já também. Tem a postura vergonhosa do time do Fluminense na final do Carioca, que irritou o próprio presidente do Tricolor. A gente vai trazer aqui que motivo foi esse. E o Felipe Luiz conversando com o São Paulo. Será que ele pode assinar por lá? A gente vai trazer aqui os detalhes de tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando com a agendinha, Flamengo pega o Cruzeiro agora nessa semana, no dia 11, quarta-feira. Segue a sua programação normal, volta aos treinos amanhã. Normalmente agora, inclusive, tô gravando na noite de segunda-feira, não vou conseguir gravar de manhã. E aí tá rolando agora a festa lá da premiação do Campeonato Carioca. E falando em Campeonato Carioca, a gente tem a confirmação de que Felipe Luiz, Ivan Palanco e o Diogo Linhares, o preparador físico, os três que saíram do Flamengo, inclusive o Rodrigo Caio também, os quatro então, vão receber a medalha do Campeonato Carioca. Teve uma discussão aí, muita gente nas redes em dúvida se eles iam de fato receber, mas vão receber a medalha normalmente, então não tem mais nenhuma dúvida disso. Falando do jogo de quarta-feira, Brasileirão contra o Cruzeiro, já tem 40 mil ingressos vendidos, lembrando que é o jogo que deve marcar o reencontro aí do Flamengo com Gerson, jogando pelo Cruzeiro, que apesar da pancadaria que teve lá em Minas, as punições não devem ser aplicadas no torneio da CBF. Então, os jogadores mesmo que entraram na porrada lá, fizeram aquilo tudo, devem jogar normalmente contra o Flamengo, tirando os jogadores que se lesionaram, que tiveram algum problema físico aí, que vão ficar fora. O Lucas Romero é um desses aí, parece que ele quebrou a costela. Acho que não foi na porradaria não, acho que foi durante o jogo mesmo que ele teve uma lesão, mas ele fica fora aí do jogo. Vamos ver. O fato é que a gente deve ter casa cheia, porque já tem 40 mil ingressos vendidos até a tarde barra noite aí dessa segunda-feira, né? Vamos acompanhar, a gente traz as próximas parciais aí quando saírem. Falando agora de novo de Carioca, sobre a premiação, o Flamengo recebeu ao todo cerca aí de 28 milhões de reais, contando aí com a grana do título. Então, melhor do que os outros anos, que foi, zero. Esse ano, pelo menos, teve uma graninha aí, somando todas as classificações, que cada uma tem um certo bônus aí, um certo valor. O Flamengo recebeu aí, totalizou 28 milhões de reais. Então, já é um valor um pouquinho mais interessante, né, do que era. Qualquer coisa seria mais interessante, mas é um valor até considerável. E aí teve uma fala do Rossi, destaque do Flamengo na final contra o Fluminense. O Rossi comemora o seu terceiro Campeonato Carioca pelo Flamengo e comenta sobre o começo conturbado no torneio. Estou muito feliz pelo que conquistamos ontem, é a terceira vez minha aqui no evento, ele estava chegando lá nesse evento da premiação do Carioca. A gente teve um começo abaixo do esperado, mas o que importa é o final. Tá aí o Rossi dando essa declaração aí já na festa da premiação do Campeonato Carioca. Essa festa aí parece que já flagraram até o Boto e o Bap numa mesa lá, conversando. Será que o Bap já tá dando a notícia para ele de um novo diretor de futebol? Ou se estão se acertando e o Boto vai ficar?
Ninguém sabe. Galera que estiver perto ali nas mesas deve estar com a anteninha ligada para tentar ouvir alguma coisa. Enfim, mudando de assunto, falando ainda sobre a final do Carioca desse domingo, saiu uma notícia aí de que depois do jogo, na hora que o Flamengo estava para receber as medalhas, o Mário Bittencourt, o maior ídolo da história do Fluminense, já foi advogado do clube, virou presidente, que salvou o Fluminense do rebaixamento em determinada ocasião. Ele falou para os jogadores ficarem no campo para aplaudirem, para prestigiarem o momento do Flamengo receber a premiação, mas praticamente ninguém obedeceu a solicitação. Ele, junto com o técnico do Fluminense, o Zubeldia, pediram para que os jogadores ficassem, mas todo mundo foi pro vestiário, só ficaram no campo René e Ganso. Então, isso gerou um clima muito ruim. O Mário Bittencourt e o Zubeldia chegaram a ir pro vestiário para chamarem os jogadores de volta e eles não voltaram para acompanhar o Flamengo recebendo a premiação. Uma postura ridícula do Fluminense, né? O Flamengo sempre fica lá. É um momento chato demais, mas é um momento em que você presta o respeito ao seu adversário, e o Fluminense mostrou mais uma vez a sua pequenez fazendo isso em protesto, né? Em choro praticamente. Fluminense, vergonhosa a atitude do Fluminense, só a pequena ainda mais, o clube que em alguns momentos, alguns lampejos, acha que é rival do Flamengo, mas nesse tipo de atitude mostra que nem grandeza ele tem nesse sentido também para rivalizar com o Flamengo, né? Vamos mudar de assunto agora aqui para falar sobre a pré-lista da seleção brasileira. Aos poucos tem alguns nomes vazando, já saiu a informação de que Ryan, ex-Vasco, agora no Bournemouth, está nessa pré-lista, e chegou a notícia hoje para o Léo Pereira. E segundo o Juan, segundo as informações, o Juan, que trabalha lá na CBF, ex-zagueiro do Flamengo, ídolo do Mengão, jogou também na Europa, na Roma, no Leverkusen, uma carreira muito consolidada lá na Europa. Ele hoje trabalha na CBF e trouxe essa informação para o Léo Pereira de que o nome dele está nessa pré-lista, ou seja, ele está cotado para ser convocado para a seleção para esses próximos jogos. Então, bom para ele, para a carreira, mas para o Flamengo é mais um desfalque aí. Por mais que não haja jogos e no mesmo dia, sempre tem o desgaste físico, tem aquela prejudicada que dá no Flamengo, mas vamos pensar pelo lado bom, o lado do jogador. Com certeza ele trabalha aí muito para conseguir essa convocação, ano de Copa do Mundo. Ele conseguindo estar na seleção agora aumenta muito a chance de ser convocado para a Copa, né? Mudando de assunto agora, tem uma polêmica aqui, porque o Pedrinho BH andou falando umas coisas aí, umas acusações um pouquinho fortes em relação ao Leonardo Jardim. O dono do Cruzeiro faz forte acusação em relação contra o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. Ele tinha contrato, todo mundo sabe, até o ano de 2026. Ele, então, isso falando sobre a época de 2025, antes dele sair ainda. Ele, então, falou comigo que não seria mais técnico, que queria ser gestor, e me pediu para tirar a multa do contrato dele. E eu, pelo bom trabalho, tirei. Iniciou Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que complementou com o seguinte: ele chegou e disse: olha, não vou ficar mais, vou embora porque tenho que ficar 2 meses lá para resolver problemas pessoais. E aí tem aquela questão lá de Mônaco, dos dias que ele precisa ficar apurando lá os 50 dias para poder ter os benefícios fiscais dele. E assim foi, ficou. E aí completou. Eu sempre falo que no futebol preciso fazer um curso porque é difícil para mim. As verdades não duram 24 horas, então é meio complicado. Isso foi uma entrevista dele para o Sport TV. E aí ele tá claramente acusando o Leonardo Jardim de não ter tido palavra com ele, porque, segundo o Pedrinho BH, Leonardo Jardim pediu para tirar a multa, porque ele não seria mais treinador. Não só a questão de, não vou treinar mais nenhum time no Brasil, não. Falou, não vou ser mais treinador, vou ficar 2 meses por lá resolvendo esses problemas. E aí acabou que agora voltou para o Flamengo. E aí começa um monte de especulação. Alguns dizem que ele já tinha um acordo com o Flamengo desde antes,
mas o fato é que teve essa acusação até pesada, grave, e estão aí esquentando os bastidores, mais do que já tá quente lá em Minas com a pancadaria, né? Já estão falando aí que pode ter havido algo nesse sentido. Leonardo Jardim já ter tido um acerto antes de sair do Cruzeiro, e por isso é que ele pediu essa rescisão unilateral com a retirada da multa, né? Enfim, é a palavra de um com a palavra de outro. O fato é que ele agora está no Flamengo e a gente espera que dê tudo certo e que ele não tenha nenhuma atitude, se é que ele teve com o Pedrinho BH de fato, que ele não tenha nenhuma atitude parecida dessas no Flamengo. Aproveita e deixa um comentário aí para você expor sua opinião sobre o que você acha sobre essa situação aí. Se você acha que o Pedrinho BH tá falando a verdade, se é o Leonardo Jardim que tá falando a verdade, se tá certo, se não tá, deixa aí nos comentários pra gente discutir durante o dia. Vamos pro mercado da bola agora. Vou lembrar vocês antes só que tem o YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela, camisa do Flamengo, tem miniatura, tem mascote do Flamengo, camisas, tanto as de jogo quanto as camisas casuais também, as camisas mais baratas. Então, não perde tempo, escolhe a sua camisa, clica no link aí, escolhe qualquer produto, mesmo que você tenha que entrar no site parceiro do YouTube, no Mercado Livre, no Shopee, qualquer um desses sites, você pode escolher qualquer outro produto lá dentro, que você mesmo assim, tendo entrado pelo meu link, você me dá uma moral muito grande a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Vamos seguindo aqui para falar no Mercado da Bola sobre Felipe Luiz conversando com São Paulo. O Crespo ele foi mandado embora do São Paulo e aí a notícia que chega é que o primeiro nome tentado pelo São Paulo já foi direto do Felipe Luiz. Você vê o prestígio que ele tem aí depois dos títulos que ele conquistou com o Flamengo, porém a resposta dele foi enfática, um sonoro não vou trabalhar em nenhum time do Brasil em 2026. Essa foi a resposta de Felipe Luiz. O Crespo saiu, Felipe Luiz bateu a porta na cara do São Paulo dizendo que não, e aí o São Paulo agora tá indo atrás do Roger Machado. Agora, a gente fica na dúvida aí porque Felipe Luiz dizendo que não vai trabalhar em nenhum outro brasileiro em 2026. Mas aí, por outro lado, a gente sabe que ele hoje não tem todos os requisitos para assumir um time na Europa. A não ser que seja naquele esquema, naquele jeitinho, que aí bota o Ivan Palanco como treinador oficial e ele, mesmo fazendo o papel na prática de treinador, oficialmente precisa ser assistente técnico. Essa seria a única forma dele ir para a Europa. Vamos ver se isso não muda em pouco tempo. Ele, no momento, dizendo que só treinaria o Flamengo. Vamos ver se isso não muda futebol. A gente teve a prova agora com o Leonardo Jardim que esse tipo de declaração pode mudar a qualquer momento, né? Enfim, mudando de assunto agora aqui, vamos falar sobre a lista de atacantes que o time de scout do Flamengo entregou na mão do Leonardo Jardim. Isso foi uma solicitação, tanto do BAP quanto do Boto, para que fosse feito um estudo de atacantes menos badalados, como a gente já trouxe aqui, porque agora a janela ela só permite contratação de jogadores atuando no Brasil ou sem contrato. Então essa lista está sendo entregue pro Leonardo Jardim e aí vai ficar na mão dele a decisão, caso ele queira um atacante imediatamente e não queira esperar até o meio do ano, ele vai precisar escolher um dessa lista ou algum outro que atue no Brasil para que o Flamengo busque a contratação. Em paralelo a isso, ele já deu um grande indício de que é isso que ele pensa, como eu já adiantei em alguns vídeos aqui para vocês, que ele, de fato, pensa que quer, que o Flamengo precisa, de fato, de um novo atacante para disputar a posição com o Pedro. E aí, declarações que ele deu aí de ontem para hoje deixaram ainda mais claro esse pensamento dele. Primeiro, ele elogiando o Pedro. Ele falou o seguinte: um campeonato longo, como é aqui no Brasil, com competições internacionais, e o Pedro sozinho como atacante, ele é muito bom jogador. Quero dar os parabéns para ele, porque teve uma atitude e um empenho físico muito grandes. E aí, além disso, durante a coletiva, na hora que ele foi questionado sobre o Plata, ele reforçou: o Plata não é jogador,
centro de campo, de centro de faixa central, e sim dos corredores, das duas pontas. Então, deixou claro aí esse interesse, essa vontade em ter mais um atacante no elenco. A gente está com o radar ligado para ver qualquer movimentação que o Flamengo tenha para tentar um desses atacantes aí da lista. Os nomes ainda não vazaram, mas a gente tem até alguns indícios aí, um que não é tanto novidade assim, que é o Caio Jorge, porque além dessa questão dessa lista aí que saiu, que eu não acredito que seja um dos nomes, o Caio Jorge é um nome que já era antigo, que o Flamengo acabou de tentar, mas teve uma questão aí, o Caio Jorge postou uma foto depois do título mineiro, e aí saiu até uma notinha lá no Coluna do Fla falando: de olho no futuro companheiro, Luiz Araújo, Danilo e Alexandro deixaram curtidas na foto de Caio Jorge comemorando o título pelo Cruzeiro. Vale lembrar que Danilo e Alexandro atuaram com Caio Jorge na Juventus. Será que tem alguma coisa rolando aí? A gente já trouxe que o Leonardo Jardim até se propôs a conversar com Caio Jorge para convencê-lo a vir para o Flamengo, que ele chegou a questionar: será que a gente não consegue fazer mais uma tentativa? Não existe nenhuma possibilidade dele vir para o Flamengo. Então, a princípio, o Flamengo não tem essa vontade de fazer uma nova proposta por conta dos altos valores e da situação que já aconteceu recentemente com o Pedrinho BH, que botou o valor lá em 50 milhões de euros, mas a gente sabe que em um dia, em horas, tudo pode mudar e a gente continua acompanhando para a qualquer novidade trazer aqui para vocês, mas que deve chegar um atacante para o Flamengo nessa janela. Isso aí é bem provável por tudo que está envolvendo aí os bastidores, essa lista, e eu tô aqui para acompanhar tudo e qualquer novidade trazer aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!